Sou o professor Rafael, nós vamos dar continuidade na disciplina Controles Financeiros. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre matemática financeira, toda essa questão do que é financeiro, o que a matemática financeira interfere, por que é importante nós estudarmos a matemática financeira e todo esse processo de contabilidade financeira. E também nós entramos um pouquinho no assunto sobre porcentagem, alguns cálculos sobre porcentagem e assim por diante. Nessa aula hoje nós vamos falar especificamente sobre juros, né? Juros é algo que nós falamos muito e está dentro do nosso contexto, mas às vezes nós temos dificuldade de contabilizar, calcular, e isso é prejudicial para o nosso contexto de comércio. Entenda que o comércio trata-se de transação de valores e de bens. E essa transação, por vezes, você encontra e se esbarra com esse sujeito chamado juros. Então, esse problema de trabalhar com juros e ter barreiras como juros e não ter conceitos e não saber conceituá-los, isso é um problema para o comércio. Então nós vamos falar um pouquinho sobre juros. O que é juros? No slide fala assim: juros é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro. É expresso como uma percentual sobre um valor emprestado e pode ser calculado de duas formas: juros simples e juros compostos. O juro pode ser compreendido como uma espécie de aluguel de dinheiro. Essa expressão de aluguel de dinheiro, eu gosto muito porque você consegue entender um pouquinho, ou seja, eu lhe dei o dinheiro, mas esse dinheiro ele vai lhe custar algum aluguel. Você vai ter que devolver para mim esse dinheiro. E pelo fato de dar esse dinheiro, eu tenho que ter alguma capitalização e algum benefício por emprestar esse dinheiro. Essa transação de empréstimo de prazo, ou seja, eu te dei agora, ou recebi agora, e ou depositei agora, mas eu vou receber depois, eu vou resgatar depois, esse prazo desse aluguel nós chamamos de juros, tá bom? Então essa é a ideia de juros. Juros é o quê? É um valor, um percentual em cima de algum empréstimo ou aplicação. Não é somente empréstimos em aplicação. Vou dar um exemplo. Eu estou emprestando um dinheiro, aplicando em uma conta poupança. Então lá ele vai render. O que isso quer render? Eu estou emprestando meu dinheiro ao banco e lá eles vão me pagar um aluguel do meu dinheiro por estar lá. Essa rentabilidade nós chamamos de juros. Mas vamos lá. Para entender sobre juros, nós temos que aprender algumas termologias e alguns nomes com relação a todo esse trabalho de juros. Primeiro, nós temos o capital. O que é capital? No slide fala assim: capital se refere a qualquer recurso que consegue gerar rendimentos através da sua aplicação. Ou seja, ele não é apenas o dinheiro, mas também outros ativos, como por exemplo, investimentos financeiros, estoques de uma empresa. Capital é exatamente o material principal no qual nós trabalhamos os juros. Ou seja, se eu estou emprestando R$100, então R$100 é o meu capital. Capital é exatamente essa ideia do tributo principal, né? do material principal no qual nós estamos trabalhando. Então, se eu quero trabalhar com juros, eu preciso entender que o que eu estou emprestando, né? Lembra que os juros é nessa terminologia que eu falei, que é o empréstimo do dinheiro, que eu estou prestando, qual é o bem que eu estou emprestando? Esse bem que eu estou emprestando, eu chamo de capital, tá bom? É o que capitaliza, o que é importante, o que é sólido, o que eu consigo palpar, tá bom? Então, capital é exatamente isso. Numa questão financeira, vamos dizer que capital é o seu dinheiro que você está tendo agora, ou toda essa ideia monetária momentânea, né? Ou seja, no momento. Taxa é a exigência financeira. O que é taxa? Taxa é uma tributação sobre aquilo que você está trabalhando, tá bom? Essa taxa, nós podemos dizer que é os juros em si, tá bom? Taxas, exatamente
esse pagamento de algo sobre o empréstimo, tá certo? Eu vou taxar. Para uma forma muito abrangente, por exemplo, você, para poder passar em uma rodovia, tem algumas rodovias que você tem que pagar uma taxa, ou seja, é um imposto em cima da transitação. Então, taxa nada mais é do que uma exigência financeira, ou seja, você exige alguma coisa para poder utilizar. No caso dos juros, é exatamente isso, ou seja, a taxa é alguma exigência percentual sobre essa transação do capital no qual eu tenho. E por fim é o montante. O montante, tem gente que confunde montante com capital. Capital é exatamente o valor inicial, o valor que eu tenho no momento. Montante já é a somatória, né, é o acúmulo desse valor mediante a taxa, os juros ou todo o processo financeiro. Com o resultado final eu chamo de montante, ou seja, eu vou juntar, né, de montar, né? Eu vou juntando tudo até chega um valor final que eu chamo de montante. Para a gente entender melhor, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre tipos de juros. Quais são os tipos de juros que nós temos? Primeiro é o juros simples. O que é o juros simples? É a correção aplicada a cada período e considera apenas o valor inicial. Professor, não estou entendendo. Nós vamos fazer umas práticas para você entender melhor como funciona a ideia do juros simples. Então, o juros simples, na verdade, é você ter um capital inicial e todo o valor, toda a taxação de juros está sobre o valor inicial. Vou dar um exemplo. Se eu vou taxar aqui R$1 por mês você pagar sobre R$10, né? Então, pagar todo mês um valor de R$1, né? Então, R$10 eu vou comprar R$1 toda vez. Então, esse valor sempre vai estar se referindo aos R$10, ou seja, o valor inicial. Então, o juros simples, ele considera somente o valor inicial e somente a partir desse valor inicial é calculado os juros de todas as parcelas em si, tá bom? De toda a transação financeira. Já os juros compostos, a correção é feita por cima dos valores já corrigidos. Por isso, o juros simples também é conhecido de juros sobre juros. Professor, eu não entendi. É muito simples você entender isso. É como se fosse assim, se eu tenho juros, se eu tenho valor inicial e aí eu pago um valor de juros, a próxima parcela não vai estar sendo referida ao valor inicial, mas sim à última corrigida. Então vamos supor que sua primeira parcela é R$10, a segunda parcela é 10% desse valor de juros. Então 10% de 10, né, na sua aula de porcentagem, você deve estar ligado já, é R$1, né, que é a 10ª parte. Já a próxima parcela você vai pagar R$11, que é 10 mais 11. Se for no juros simples, você vai continuar pagando R$1, que é sobre o valor inicial. Mas no caso dos juros compostos, você já vai usar agora os 10% não mais no valor inicial, mas no valor corrigido, no caso é R$11. Então vai ser R$1,01. Então, a ideia exatamente essa ideia do juros sobre juros, é exatamente isso. O cálculo do juros vai ser feito sobre o valor corrigido do mês anterior. Mas, professor, eu não consegui entender direito. Vamos para um exemplo de tipo de juros para você conseguir compreender melhor. Então vejamos que José aplicou R$100 no banco a uma rentabilidade de R$10 por mês, ou seja, 10%. Como eu falei anteriormente, você já deve saber um pouquinho como fazer porcentagem, né? Ou seja, R$10 é a 10ª parte de 100, tá bom? Então, é 10% de juros. O que ele está querendo dizer? Olha, ele aplicou R$100 e todo mês ele quer ganhar 10%, tá certo? Mas em cima de os juros simples, ou seja, que os juros simples aqui, o valor de juros vai ser só sobre o valor dos R$100, não o valor corrigido. Então, qual é o capital? Primeiro, o capital é o quê? R$100. Lembra que é o valor inicial, o valor que você tem. Então, o capital dele que eles têm para investir é R$100. E a taxa de juros é R$10 ao mês. Tranquilo? Então, vamos lá.
Então, no primeiro mês, ele aplicou os R$100, que é o valor inicial do seu investimento. Perceba, eu gostaria que você prestasse bem atenção com relação a isso. Por que é o primeiro mês? Porque é o primeiro que ele investiu, né? O primeiro mês ele investiu R$100, foi o capital inicial. Só que ele quer a taxa de juros de 10%, que é igual a R$10. Então, se é um juros simples, vai ser 100 mais R$10. E no total, a rentabilidade da poupança agora no segundo mês já está 110. Como é um juros simples, agora não mais, nesse ponto aqui, não vai ser os 10% em cima sobre 110, porque se fosse por sobre 110, seria juros compostos. Mas é juros simples, ele volta novamente a referenciar-se com os juros simples, tá bom? Sendo assim, nós temos aqui, ó, mais R$10 do terceiro mês, ele está rendendo R$120, mais R$10 novamente, e ele, no quarto mês, ele está rendendo R$130. Perceba que os juros é fixo aqui, por isso que nós chamamos de juros simples, porque toda a sua referência de juros está ligado ao capital inicial e não os juros sobre juros, ok? Agora, qual é a fórmula do juros simples? Primeiro, vamos à fórmula do montante. Lembrando que montante é exatamente o valor acumulado de tudo. É muito simples a fórmula do montante. Se eu ter montando tudo, então a ideia do montante é exatamente o capital inicial que eu apliquei no começo, mais os juros que eu vou ganhar na rentabilidade ou no desconto que eu tenho. Então, a soma do montante nada mais é do que o capital inicial, que nós vamos chamar de C, e o J, que nós vamos chamar de juros. A fórmula dos juros é bem interessante e eu queria que você prestasse atenção. Primeiro, o J, que é os juros, C, capital inicial, igual a C, vezes I. Professor, o que é I? É a taxa na qual nós falamos, tá bom? Lembre que há uma tributação sobre o andamento, então nós chamamos isso de I. Vezes T, que no caso T, professor, o que é T? T é o tempo. Qual é o tempo que ele vai pagar aquilo ali? De quanto tempo ele está se referindo a esse capital? Então, os juros nada mais é do que o capital inicial vezes a taxa vezes o tempo, ok? Então, vamos para alguns cálculos, mas antes eu queria falar com você sobre concordância. As concordâncias entre alguns valores, por exemplo, se a taxa de juros estiver em um mês, o tempo também tem que estar em um mês. Se a taxa de juros estiver ao ano, o tempo tem que estar ao ano. Se a taxa de juros estiver em dias, também o tempo vai estar em dias. Então a ideia da concordância exatamente está alinhado. Por exemplo, se I, que é o símbolo da taxa, for igual a 1% ao ano, tá certo? T também não pode estar em 8 meses. Tem que também estar ao ano. Ou o 1% tem que estar sendo referenciado ao ano. Vamos para alguns exemplos de cálculo de juros simples para que você possa entender na prática como funciona isso. Então vamos calcular assim, ó. Calcule os juros e o montante produzido pelo capital inicial de R$1.000 aplicado durante 6 meses a taxa de 3% ao ano. Primeiro nós vamos colher os dados. Primeiro, ele quer saber os juros e o montante, que é aquela fórmula lá, né? O montante é igual ao capital inicial mais os juros. Mas eu não sei juros, então primeiro eu vou ter que calcular os juros. Então, o valor capital inicial é 1.000 e a taxa é 36% ao ano, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu não sei os juros, não sei o montante. Eu vou ter o capital, que é R$1.000, sei o tempo e sei o I. T quer dizer 6 meses, né? 6 meses. E I a 36% ao ano. Aqui, novamente, falando sobre a concordância. Lembrando que T e I tem que estar em concordância. Ou transformo o T em ano, que vai ser 6 meses, é igual a meio ano. Então, 0,65 ao ano. Ou 36 ao ano, então você vai pegar o 36 e dividir por número de meses. Quantos meses temos? 12. Então, no caso, vai dar 3%.
tá bom? Então eu posso calcular ou transformando, ou usando o ao ano, o 0,5, ou ao mês, 3%. Então nós vamos ficar com os 3%. Como vamos resolver isso? Então lá, a nossa fórmula dos juros é o juros igual o capital inicial vezes I vezes T. Por que, professor, eu estou começando pelos juros? Lembrando, para calcular o montante, nós precisamos primeiro saber os juros, né? Então vamos lá. Juros é igual a 1.000, que é o capital inicial, vezes 0,3. Professor, onde saiu 0,3? Lembra que nós conseguimos 3%, mas não podemos calcular nos 3%. Nós temos que transformar, olha a aula de porcentagem, para numeral. Ou nós botamos 3 sobre 100, que é 100%, ou 0,03, que é também referente a 3%. Nós vamos usar o 0,3, fica mais fácil. Então, 100 vezes 0,3 vezes 6. Professor, quem é o 6? É o T, que é os 6 meses. Então, 100 reais de capital, 0,3 referente à taxa de juros ao mês e 6%. Nós temos o quê? 100 vezes 0,3 é igual a 30 vezes 6, muito simples. Os juros é igual a 180. O que ele está querendo dizer? Que os juros acumulados durante esse período é 180 reais. Professor, acabou? Não, preste atenção, ainda nós temos que calcular também o montante. Lembrando que a fórmula do montante é o quê? É M igual a C, montante, igual a C, que é capital inicial, mais os juros. O que é a ideia? Eu vou pegar o dinheiro que eu investi, mais os juros que eu ganhei. Então vai ser quanto? 100 mais 180. 100 mais 180 é exatamente o montante, o resultado final da meu cálculo. O que quer dizer? Que no total, a rentabilidade durante 6 meses a uma taxa de 3% ao mês, foi 180 reais. Essa ideia de juros, ele é bem cotidiano, tanto para rentabilidade, como, por exemplo, para pagamento. Vamos supor que eu estou emprestando, eu peguei emprestado um dinheiro, R$1.000, e eu vou ter que pagar durante 6 meses a uma taxa de juros de 3%. Isso quer dizer que, no total, eu estarei pagando R$1.180, tá bom? Eu vou deixar um exercício para você fazer em casa, para que você consiga entender melhor com relação a isso. E faça em casa para que você consiga exercitar. Primeiro, João aplicou 20 mil durante 3 meses. Em uma aplicação de juros simples, a uma taxa de 6% ao mês. Qual o valor recebido por João ao final dessa aplicação? Primeiro, vamos entender o que ele está pedindo. Apesar de não falar o nome montante, ele está querendo dizer qual é o valor recebido no final. Toda vez que essa expressão está falando no final, está se referindo ao montante, ou seja, qual o resultado final da minha aplicação. Tá bom? Então, o João aplicou 20 mil, perdão. 20 mil é o que? É a aplicação. Se fala sobre a aplicação, está falando sobre o capital inicial, ou seja, é o capital primeiro. Há 3 meses. O que nós temos que observar toda vez que nós vamos fazer é se os meses estão relacionados, estão comunicando e estão relacionados com a porcentagem. Perceba que aqui, ó, durante 3 meses é o T, é o tempo, e a taxa também é o mês. Nesse caso, não há transformação. Nós utilizamos a mesma expressão, somente vou transformar o 3% em numeral, que vai dar ou 6 por 100 ou 6 por 0,06 é numeral, né? 0,06. Então, fica muito simples para você fazer em casa. Você vai fazer o quê? Ó, para calcular os juros. Os juros, o capital 20 vezes 0,06 vezes 3. Esse é o juros. E terminou? Não, vou agora saber qual é o capital final. O final, na verdade, é o montante, que é o capital inicial, que é 200, mais o resultado na qual eu falei aqui. Tá bom? Então, é muito simples como nós fazer isso. Não esqueça, fique em casa, mas fique aprendendo. Faça o seu exercício.
Tudo bom? Sou o professor Rafael. Nós estamos dando continuidade na disciplina Controles Financeiros. Para que você se conecte à aula, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o que nós estamos falando. Primeiro nós falamos sobre matemática financeira, sobre a importância da matemática financeira. Depois nós começamos a falar um pouquinho sobre porcentagem, como se calcula a porcentagem, toda essa ideia de porcentagem. E nessa aula passada nós falamos sobre juros, sobre ideia de juros simples e todo esse cálculo inicial, como fazer o cálculo de fórmula de juros e toda a sua termologia, como por exemplo, o que é taxa, o que é juros, o que é montante, o que é capital. Então, se ligue aí na aula e vamos para cima. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre juros compostos. Diferentemente de juros simples, os juros compostos é aquela ideia de juros sobre juros. Ele não leva em consideração somente o capital inicial, somente o valor inicial que você está aplicando ou resgatando, ou emprestando, ou que qualquer transação de empréstimo de dinheiro, tá certo? Nesse caso, ele sempre vai ser corrigido tempo por tempo esse valor. Essa ideia de sendo corrigido toda vez, nós chamamos isso de juros simples, juros compostos. E o que é juros compostos? Juros compostos nada mais é do que a adição de juros é a soma principal de um conjunto de empréstimo ou depósito, ou seja, juros sobre juros. Então sempre essa é a ideia de adição de juros. Então, ele, como eu falei anteriormente, ele não leva em consideração somente o capital inicial, mas sim todo o processo. Então, para você entender um pouquinho o que é juros compostos, nosso quadro aqui virtual, nós fizemos uma tabela para você entender. Então, os juros compostos, ele leva em consideração todo o processo de capitalização. Diferentemente do juros simples, o juro simples é aplicado ao capital inicial, tá bom? Já nos juros compostos, é a ideia o tempo todo de estar recalculando os juros. Então vamos ver essa situação. Igualmente nós falamos na aula passada, agora vamos aplicar agora nos juros compostos. A capital inicial de R$100, que ou seja, é a ideia do valor inicial, e ele está falando, olha, eu vou estar aplicando durante 4 meses esse valor, esperando quanto vai rentabilizar esse valor aos juros de 10% ao mês a juros compostos, tá bom? Então vamos lá. Então no primeiro mês ele iniciou com R$100. Presta atenção no nosso quadro virtual, a R$100. Então esses R$100 é o capital inicial. No primeiro mês, 10% de R$100, nós temos lá R$10. É bem fácil resolver isso aí, né? É a 10ª parte de 100. Então, no segundo mês, esse valor é adicionado no capital do segundo mês, é o montante do segundo mês. Então, vai ser os 100 mais os R$10 de juros, que é os 10% sobre 100. Agora, chega o terceiro mês. Se fosse a juros simples, repetiria o valor do R$10. Por quê? Porque só se levaria em consideração o valor inicial. Mas como é juros compostos, nessa natureza, se leva em consideração agora o valor corrigido. No caso, já não é mais 100, mas o segundo mês agora é 110. Então 10% de 110 já não é R$10, é o quê? R$11, que é a 10ª parte de R$110. Então, perceba que agora os juros do terceiro mês já não vai ser mais 120 se fosse a R$10, mas 121, tá bom? Da mesma maneira acontece no terceiro mês. Já também não é mais a R$10, sim agora o valor corrigido. Então 10% de 121 não é 10 e nem é 11, agora é 12,1, que é a 10ª parte. Então somando 121 no quarto mês é igual a 133,10 centavos.
Se você prestar atenção, se eu fosse calcular a R$10 cada um, ia dar aqui, ó, que era o juros simples, 10, 110, 120, 130. Aqui já teve essa alteração, ou seja, um juros sobre juros. Essa é a ideia. Então, juros compostos é exatamente a taxa de juros sobre o valor acumulado, atualizando mensalmente, tá certo? Essa é a diferença com relação aos juros simples, que eles incidem sempre no mesmo valor, tá bom? Sempre o mesmo valor, como eu dei exemplo, sempre estava nos R$10. Já nos juros compostos, não. Eles são atualizados mensalmente. Então, aplicando isso para você ficar mais atento com relação à ideia dos juros compostos, embora ser uma arma para investidor multiplicar seus ganhos, os juros compostos precisam ser analisados com cuidados da parte de quem está tomando as dívidas, ou seja, quem está tomando prestado, por exemplo, né? No caso, cheque especial ou rotativo, cartão de crédito, exatamente isso, ou seja, é um juros sobre juros, é o famoso bola de neve, né? Então, juros compostos pode criar essa bola de neve incontrolável para as suas finanças pessoais, porque exatamente pega essa história de juros sobre juros. Então, você às vezes nem sabe quanto está devendo, porque o cálculo de taxa não é sobre o teu débito inicial, mas sim sobre o último parcela que você está devendo. Então, é a ideia da bola de neve, porque exatamente está sendo atualizado. Então, sendo assim, a fórmula também de calcular o montante também muda, porque leva o tempo atual e não a ideia de somente os juros simples, tá bom? E aí nós temos essa fórmula, que é o montante, o capital inicial, o I e o T, tá certo? Então, nessa equação, a letra significa o valor montante, M, C é o capital investido, I é a taxa de juros e T é o período de tempo que nós já estamos fazendo, né? Só que a fórmula agora já mudou, né? M igual a C, entre parênteses, 1 mais I sobre T. Então agora vamos para a fixação, porque fica mais fácil a gente entender essa ideia de juros compostos fazendo exercício. Vamos lá. Rubens aplicou R$300 em investimento que rende 2% ao mês. A juros compostos, qual é o montante? Vamos lá. O que ele está querendo falar, o que ele está querendo saber? Primeiro, quero saber quanto ele vai render a juros compostos. Lembrando novamente, juros compostos ele é atualizado em mês a mês. E a fórmula do M, do montante, já é diferente. Então lá, o montante que eu não sei eu não sei o valor, o capital inicial é R$300, a taxa é 2% ao mês e o tempo 3% ao mês. Que legal que neste caso aqui não há interferência, olha só que eles se comunicam, 2% ao mês, 3%, 3 meses, 2% ao mês e 3 meses, ou seja, essa é uma concordância bem legal, estão falando a mesma língua. Então vamos lá, resolvendo esse assunto, como vai fazer? Eu tenho T, que é 3 meses, temos capital, que é 300, e temos o I, que é 2%. A única coisa que eu tenho que fazer é transformar em numeral, que nós já falamos, ou 2 sobre 100 ou 0,02. Lembrando da aula de porcentagem, sempre transformando para numeral. Vamos lá, qual é a fórmula do montante do capital dos juros compostos? É diferente, porque o dos juros simples era somente montantes, era o capital inicial mais os juros. Agora não, ó. Montante leva em consideração a taxa de juros e o tempo. Agora se leva em consideração o tempo também, porque é atualizado. Então, C 1 mais I sobre T, vezes 1 mais I sobre T. Vamos lá. Quem é o montante? Eu não sei. 300 é o capital inicial. 1 mais 0,2, professor, onde saiu 0,2? Saiu daqui, ó lá. A transformação aqui do I, que é o juros, sobre 3. E onde saiu 3, professor? É o tempo. Então vamos lá, resolvendo. Deixe sua calculadora perto de você aí para estar fazendo esse cálculo bem rapidinho. Vamos lá. O montante é 300 vezes 1,02, que é exatamente essa soma aqui, ó. 1 mais 0,2 é igual a 1,02. Bem simplesinho, sobre 3. Professor,
Eu não lembro como faz essa ideia ter essa multiplicação aqui, esse potencial aqui. O que eu vou fazer? O que ele está querendo dizer aqui? Que está se multiplicando 3 vezes. Então, é 102 vezes 102 vezes 102. Tá bom? Então, 300, aí você vai fazer a multiplicação aqui, ó, 102, 3 vezes. Que vai dar 1,061. Então, o montante é igual a 300 vezes 1,061. Fazendo essa multiplicação, o montante é igual a R$ 318,30. O que quer dizer isso aqui? Que para Rubem rendeu R$ 318, tá bom? E 30 centavos no final de 3 meses a 2% ao ano. Tá bom? Então, percebe que agora, dessa maneira, os juros é sobre juros. Vamos para o nosso segundo exemplo para fixar muito bem com relação a isso. Primeiro, o capital aplicado a juros compostos a taxa de 20% ao ano durante 3 anos. Se decorrido esse período, o montante adquirido for de 884, qual foi o capital aplicado? Professor, qual é a diferença desse cálculo para o cálculo anterior? Vamos lá. Primeiro, é que eu tenho juros, taxa de juros, igual eu tinha o outro. Eu tenho também o tempo também, ó, durante 3 anos, perdão. O ano e os meses, o ano e os juros está de acordo com os anos, né? Então há concordância. Só que aqui, neste caso, ele já me disse qual o montante. O que ele quer descobrir, qual foi o capital que ele investiu. Olha a diferença. Vamos lá. Capital, que eu não sei. O I é a taxa ao ano, 20% ao ano. O T é 3 anos, estão se comunicando, muito bom. E o montante agora é 864, que esse é o valor. Então a fórmula é M igual a C vezes 1 mais I sobre T, tá bom? Então vamos lá. Qual é o capital inicial? 864. É igual a C, que eu não sei, vezes 1 mais 0,2. O professor, onde saiu 0,2, tá certo? 0,2 está se referindo a 20%, que é o ano, tá bom? 20% ao ano. 20% é, na nossa correção, é a quinta parte de 100. Então fica o quê? 0,2 na transformação. Por favor, não esqueça que isso nós aprendemos na segunda aula sobre porcentagem. Sobre 3, que é exatamente os 3 anos. Como fica? 864 igual a C vezes 1,2, que é essa somatória, sobre 3. Agora, preste atenção que nós vamos fazer. O 800, que está aqui, ó, desculpa, 1,3 é igual a 1.728. Como é que eu saí disso, professor? É a multiplicação disso aqui, né? 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Então fica 1,728. Agora, esse 864 que estão aqui multiplicando, né? Vai voltar lá dividindo para isolar isso aqui. Então fica como? Olha lá, ó. Capital inicial. Então fica 864 e sobre 1,728, que vai dar igual, vou lá, ó, 864 dividido por 1.728 vai dar o quê? A 500. Então, o capital inicial, ele investiu o quê? R$500. O que ele está querendo dizer? Que ele rendeu isso aqui, mas ele aplicou no começo R$500. Tudo isso rendeu a essa taxa ao ano, 20%, a esse período de 3 anos. Tá bom? Então, mas o que ele está querendo dizer? Que o capital inicial, ou seja, o valor inicial que ele investiu aqui, foi R$500. Ok? Tranquilo? Facinho, né? Muito legal.
Então, vou deixar um exercício para você fazer em casa, para que você consiga aprender melhor sobre isso. Vamos lá. Quanto terei de aplicar hoje em um fundo de renda fixa para que ao final de 10 anos, a uma taxa de 1,3 ao mês, haja um montante de R$1.000, tá bom? O que ele está querendo falar, novamente falando, e ele quer saber a aplicação. Quando se fala aplicação, toda vez que falar sobre aplicação, está se referindo ao valor inicial, tá certo? Ao valor inicial, capital inicial. Então, o que ele quer saber agora? Quanto ele vai ter que aplicar para render R$100.000? Quanto ele vai ter? A taxa de 1,3 ao mês, tá bom? Só que, neste caso aí, dever de casa para você. 10 anos e aqui é o mês. Perceba que há uma diferença aqui. O que você pode fazer aqui? Primeiro, ou transformar um mês, 1,3 ao mês, em anos, ou você vai pegar esse valor aqui e multiplicar por tantos de meses que 10 anos tem, tá bom? Ou pegar os 10 anos e dividir por os números de meses que nós temos, tá bom? Então, 10 anos divide pelo valor de anos que nós temos. Então, 10 dividido por 12 meses, né? Nós temos 12 meses, tá bom? Durante esses anos. Então, há essa transformação. Você vai fazer o mesmo cálculo, da mesma maneira, só que fazendo essa transformação. A segunda, aqui ó, determinado capital gerou em 24 meses um montante de 15.000, sabendo a taxa de 2% ao mês. Determine também esse capital inicial, da mesma maneira. Então você vai determinar aqui em cada 24 meses, que é o tempo que você vai ter de rentabilidade, a 2% ao mês. Diferentemente da questão anterior, aqui ó, não há necessidade de transformação, porque nós já temos aqui os 20 meses. Se aqui 10 anos, eu vou ter que saber quantos meses tem em 10 anos, né? Quantos meses 10 anos? Então vai ser 10 vezes 12. Aí eu vou ter o número exato de quantos meses nós vamos ter. Então nós temos 120 meses. Então, em 120 meses, há 1,3%. Nesse caso aqui, não há necessidade, porque já está essa conversão, tá bom? Estão conversando entre si, tá bom? Só quero deixar essa dica para você, para que você faça em casa. Deixe essa calculadora pertinho da sua casa e do seu caderno e mete mesmo o cara no livro para poder saber fazer esse cálculo. Por que é importante isso? Você que trabalha no comércio, você precisa saber qual é a taxa de uma aplicação ou de um resgate ou empréstimo. Vou pegar um empréstimo para fazer investimento de tal coisa. E eu preciso saber quanto eu vou pagar no final, tá certo? Ou eu vou render, eu vou investir em tal coisa. Quanto vai render isso aí? Qual o melhor investimento? A taxa de juros tal. E às vezes nós não ligamos com relação a isso. Tudo isso está no nosso dia a dia, no nosso comércio, tá certo? Trabalhar com isso. Que se você não souber trabalhar com isso, fazer esse cálculo, você vai ter sérios problemas, tá bom? Não esqueça, fique em casa, mas fique aprendendo.